Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo por número 22, a parábola das bodas. Mateus 22. Nós faremos uma leitura aqui participativa até o versículo por número 13. E quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Versículo 3 da igreja. Olha só, gente. Tá frio? Vocês almoçaram hoje? Pro número de pessoas que tem aqui, o negócio tá fraco, hein? A gente precisa encher os pulmões de ar, viu? Eu vou pedir que a igreja repita. Versículo 3. 1, 2, 3. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Verso 5. E os outros, apoderando-se dos servos, o trajaram e mataram. Versículo 7 nos diz assim: e o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruíram aqueles homicidas e incendiou a cidade. E então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, convidai-o para as bodas todos aqueles todos aqueles que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Tome os vossos assentos, por gentileza. Aleluia. Eu estou precisando usar óculos, estou enxergando. Oh, glória. Não é pouca luz, não, é pouca visão. Glória a Jesus. A gente vai ficando velha, vai perdendo a visão, né? Ainda bem que é só a visão física, porque a espiritual, a tendência é melhorar. Amém? Quando a gente se arrepende, quando a gente bota a nossa vida no altar. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. É interessante este texto, porque na verdade o que vamos ministrar nesta noite, na verdade, é uma narrativa alegórica. É uma parábola de Jesus Cristo. E as parábolas são narrativas alegóricas ou alegorias. Jesus usou aqui como pano de fundo para falar dos céus algo meio fictício, ou seja, uma história que está sendo contada para que ele pudesse aplicar
o ensinamento a despeito do arrebatamento das coisas de Deus e da preparação para a igreja adentrar ao céu. E aí quem está nos escrevendo esta história que Jesus está contando é o evangelista chamado Mateus, mais conhecido como Levi o publicano. E nós conhecemos um pouco da história de Mateus e seu comissionamento. Sabemos que ele fora chamado por Jesus quando ainda ele trabalhava para Roma como colhedor de impostos. Na verdade, nós conhecemos Mateus como um galileu, né, natural daquela região da Galileia. Na verdade, é judeu, porque nós não podemos aqui dividir ou separar os galileus dos judeus, porque são regiões dentro da própria Judéia. Nós sabemos que o povo se tornara judeu devido ao exílio babilônico, quando os 70 anos se passaram e a tribo de Judá, os únicos remanescentes, voltaram desse cativeiro babilônico, então se tornaram judeu, derivando-se da tribo de Judá, que foram os únicos remanescentes que voltaram do cativeiro babilônico. Pois bem, Mateus, por sua vez, é alguém que dentro da sociedade religiosa da época, ele não era bem quisto pela sociedade. Porque ele não era bem quisto? Porque ele é um galileu, ou um judeu, como queira, que desertou. Ele praticamente traiu, entre aspas, o seu povo. Está trabalhando para Roma. Os religiosos da época não via esse tipo de gente com bons olhos. E ele é excluído. Mateus é excluído das reuniões que acontecem dentro das sinagogas. Haja vista que as sinagogas eram construções que os judeus construíram para que se ensinasse a Torá. Nos tempos em que o templo ainda estava em construção, na época de Esdras, o escriba, as sinagogas foram estabelecidas. E aí com o decorrer do tempo, essas sinagogas foram, aleluia, sendo frequentadas pelos sábios e pelo povo também, a fim de aprenderem as leis de Deus, a Torá, o Pentateuco de Moisés. E aí a história é interessante, porque o grupo religioso, os grupos religiosos da época, eu falei grupo e não botei no plural, porque o que a gente mais se ouve falar de grupo religioso desta época, que eram os doutores da lei na época, é o grupo dos fariseus, né? Eles eram os exegetas da Bíblia do Velho Testamento da época. E aí este grupo religioso não aceitava gente como Mateus dentro das suas reuniões. Mateus estava excluído. Mateus estava banido desses cultos. Porém, a história de Mateus é interessante porque o galileu, o nazareno, vai passar e vai ver Mateus trabalhando para Roma, mas não vai excluir Mateus. Vai ver Mateus, aleluia, que desertou, que abandonou ou traiu, entre aspas, a sua religião. Porém Jesus, ao invés de olhar os seus defeitos, Jesus está vendo além. Jesus já olhou para as suas qualidades. E Jesus vai comissionar Mateus para ser um de seus discípulos. Porque Jesus olha além das nossas fraquezas. Ele olha além dos nossos defeitos, além das nossas debilidades. Jesus, quando olhou para Mateus, ele não viu o publicano, ele viu o discípulo. E isso leva Jesus a comissionar esse moço. E eu fico me perguntando como é que estava a cabeça de Mateus nesse momento, quando Jesus lhe chama, quando Jesus lhe comissiona. Aleluia. E ali, queridos, Mateus não largou tudo por livre, espontânea pressão. Não, foi por livre, espontânea vontade. Jesus nunca obrigou Mateus a largar nada. Jesus, quando comissionou Mateus, não disse para ele: largue tudo e venha. Aleluia. Mas o chamado de Jesus é tão forte que alguém entendeu que para andar com Cristo você tem que largar tudo. Aleluia. Que para ser dele você tem que negar a si mesmo. Aleluia. Porque a oportunidade que Jesus está dando para Mateus ninguém deu. E quando eu encontro alguém que me dá a oportunidade que ninguém mais me deu, eu entendo que eu não posso me apegar a mais nada que não seja, aleluia, aquele que está me dando a oportunidade. E Mateus se torna, aleluia, um dos evangelistas.
Um dos comissionados por Jesus. E sabe o que é lindo dentro da história de Mateus? É saber que esse mesmo Mateus, esse mesmo moço que era rejeitado dentro das reuniões religiosas da época, que era banido das sinagogas, este mesmo Mateus, ele recebe de Cristo algo tão forte, ele tem uma experiência tão marcante com o Evangelho, que quando lá no Atos 2 ele é batizado pelo Espírito Santo, aleluia, ele é avivado pelo Espírito Santo, ele recebe dons e talentos, aleluia. Tanto que mais tarde Mateus vai ser um dos comissionados para escrever um dos evangelhos sinóticos da Bíblia Sagrada, aleluia. É ele que tem a responsabilidade de falar de Jesus de forma peculiar. Por quê? Porque ele recebe a oportunidade e a incumbência de escrever as boas novas de Jesus para o povo judeu. E sabe para quem ele está escrevendo acerca de Jesus? Para gente que outrora rejeitava ele, para gente que outrora não aceitava ele. É para os judeus que você vai escrever. É para gente que te bania. É para gente que não acreditava. É para gente que não te aceitava. É para gente que não te abraçava. É para gente que não te engolia. É para esse povo que eu vou te usar. É para esse povo que você vai escrever. É para esse povo que eu vou te levantar. Que lindo! Aleluia! E ele tem a incumbência de escrever para os judeus. Só que Mateus se tornou um homem tão inteligente que aí ele tem um discernimento tão grande do Espírito que ele entendeu que ele precisa se preparar. Ele precisa se preparar porque ele vai lidar com gente que conhece a Torá. Ele vai lidar com gente que conhece Bíblia. E para falar com esse povo não pode ser qualquer coisa. Aleluia. Só que antes de Mateus escrever o que está escrevendo, ele se preparou. Não adianta querer pregar se não se preparar. Não adianta querer falar de Bíblia sem conhecer Bíblia. Aleluia. Mateus foi se preparar. Foram anos se preparando. Aleluia. Sabe o que é que ele foi fazer? Estudar a Torá. E dentro da Torá ele descobriu, aleluia, que existem passagens. Ele conheceu as profecias acerca de um menino que nasceria para subjugar o Egito. Na verdade era Moisés, aleluia. Mas isso faz uma alusão àquele que nasceria mais tarde, aleluia, porque a história de Moisés é similar à história do nascimento de Cristo. Aleluia. Aleluia. E todas as vezes que Mateus escreve para os judeus, ele tem cuidado de colocar dentro das boas novas que ele escreve acerca do ministério terreno de Jesus, a Torá em cena. Quando ele coloca a Torá em cena, ele está dizendo, está escrito. Quando ele começa a falar, aleluia, de Maria fugindo para o Egito, porque estava correndo riscos por causa do decreto de Herodes, ele começa a falar sobre as profecias de Jeremias, sobre Raquel e Ramá chorando por causa de seus filhos. Quando ele começa a falar de um profeta que nasceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 6 meses antes do nascimento de Cristo, porque eles são apenas 6 meses, aleluia, tem apenas 6 meses de diferença na idade, aleluia, nasceu o último profeta depois do período interbíblico que durara 483 anos. Nascera o profeta que Zacarias, aleluia, falara. Nascera o profeta também que Malaquias, ao encerrar o seu livro, disse: nascerá um e virá como o espírito de Elias. Ele endireitará para a Xúria, endireitará os caminhos e aplainará, aleluia, os montes. Ele está falando de João Batista. Quando ele fala que, aleluia, nasceria um que viria como espírito de Elias, ele está falando de alguém que seria similar a Elias. Porque depois de Elias não surgiu mais ninguém como Elias, nem alguém que tivesse a ousadia de botar o mesmo tipo de roupa, aleluia, que Elias usava. Não tiveram coragem de se levantar, mas se levantou um, aleluia, que se veste da mesma forma que Elias se veste, que coloca a mesma roupa que Elias colocava. Ele se veste de pele de animal, ele se alimenta de gafanhoto, ele come mel silvestre, aleluia, que coisa linda. Ele veio com a ousadia de Elias. E interessante é que dentro de toda a história, mesmo Eliseu sendo moço de Elias,
Aleluia, ou seja, Eliseu nunca ousou a usar o mesmo tipo de vestimenta que Elias usava. Ele ficou com a capa, mas não colocava as vestes. Por quê? Porque até se vestir como outro profeta se veste é uma responsabilidade. Porque se você não tem a ousadia que ele tem, não adianta querer botar roupa igual a dele. E tá cheio de gente que quer botar a roupa igual do pastor, a roupa igual do pregador. Tá cheio de gente que quer botar a roupa igual da missionária, mas não quer passar o que ele passa. Aleluia, não quer fazer o que ele faz. Tá cheio de gente querendo ser cópia, aleluia, estereoticamente falando, mas não quer ter ousadia, aleluia, do profeta. Não quer perder a cabeça, não quer ser jurado de morte, aleluia. Mas nasceu um que veio cheio de ousadia. Nasceu um que é como Elias. Elias foi lá na cara de Acabe, apontou o dedo e falou: olha, conforme a minha palavra, não cairá orvalho e não cairá chuva durante 3 anos e meio. Aleluia. Ele foi na cara do rei. Aí me levanta João Batista, foi lá na cara de Herodes, apontou o dedo e disse: olha, Deus não está se agradando do que você está fazendo. Você está possuindo a mulher do seu irmão, tu está em adultério. Ai, aleluia. Elias foi jurado de morte por Jezabel. E vem, aleluia, João Batista sendo jurado de morte por Herodias. Uma mulher se levantou contra Elias, uma mulher se levantou contra João Batista. Aleluia. Elias foi levado num redemoinho, João Batista perdeu a cabeça. Mas o que é que tem? Está todos nós na glória, está todos nós no céu. Isso é o que importa. Não importa a forma que os profetas foram mortos. O que importa, aleluia, é que o lugar está garantido, independente da forma que eles morreram. Eles estão na glória. Aí se levantou. E quando se levanta este profeta, dentro deste período que se passou, 483 anos interbíblico, aí ele se levanta e Mateus vem profetizando acerca dele. Vem profetizando, usando as profecias do profeta messiânico Isaías: voz que clama no deserto. E todas as vezes que ele quer enfatizar alguma coisa, aleluia, que seja verdade, ele diz: está escrito. O cuidado de Mateus é dizer: está escrito. Por quê? Porque antes dele escrever, ele foi se preparar para dizer para os judeus: não me julgue, leia. Aleluia, não me aponte, leia. Não fale de mim, leia. Não se levante contra mim, leia. Aleluia, não julgue o profeta, leia. Aleluia, não fale do pregador, leia. Louvado seja. Leia. E você vai encontrar dentro das escrituras sagradas tudo que eu estou falando aqui. Ele botou em cena toda, aleluia, as profecias que dizia algo acerca, aleluia, da divindade ou do nascimento do Messias. Glória a Jesus por isso. Coisa linda saber que alguém foi levantado para fazer a diferença. E saber que esse alguém que foi levantado para fazer a diferença era alguém que estava sentado numa mesa, aleluia, oh glória, cobrando impostos. E que alguém disse para ele: esse camarada não presta. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: não presta para tu, mas para mim. Pega na mão dessa pessoa bonita que está do seu lado, dessa pessoa cheirosa que está do seu lado, dessa pessoa que está com frio do seu lado. Sacuda ela e diga para ela: tu vale muito mais do que aquilo que estão falando que tu vale. Estão dizendo que tu não presta, mas Jesus está mandando dizer para muita gente: não presta para você, mas para mim presta. Para você não entendeu, senão você estaria dando glória a Deus aqui. Não presta para você, mas para mim presta. Não é bom para você, mas para mim é bom. Não é suficiente para você, mas para mim é suficiente. Abre a tua boca para dar glória. Aleluia, vamos embora esquentar esse frio. Jesus está aqui nesse lugar. E hoje vai entrar com providência na tua vida. Na tua vida. Oh glória. Escute. Aleluia. Escute aqui. Aí Mateus é um dos únicos que narra
essas narrativas alegóricas de Jesus. Ele vem trazendo mais informações, porque ele vem trazendo coisas que os demais não trouxeram. E ele vem trazendo a beleza dessas narrativas, que Jesus pegava um pano de fundo e usava para poder aplicar estas histórias, né, com um conteúdo, com, né, um desfecho de ensinamento. E aí ele vem trazendo esta parábola. Antes disso, antes de falarmos do capítulo 22, vamos falar um pouquinho à frente, capítulo 21, e vai se iniciando toda a história, todo o contexto. Jesus vai falando da parábola também dos trabalhadores maus. Aí, dentro de uma das parábolas, deixa eu pegar aqui que está aqui, isso, capítulo 21, versículo por número 33, a parábola dos lavradores maus. Jesus, ele vem falando acerca de uma parábola, ou seja, de uma narrativa que tem como pano de fundo a história de um agricultor. E dentro desta história diz que o agricultor, né, plantou uma vinha, cuidou, só que ele deixou a responsabilidade com seus servos de irem aos trabalhadores, né, ver como é que estava o andamento da situação. E a Bíblia vai dizer que dentro desta época, quando os servos, né, foram lá investigar, foram ver como é que estava o andamento da situação, a história vai dizer que esses lavradores maus, pegaram esses servos e mataram, maltrataram. E aí o dono da vinha resolvera mandar o seu filho. Ele disse assim: olha, eu vou mandar meu filho ir lá para falar com eles, porque de repente eu mandando os meus filhos, o meu filho, aliás, eles vão ter um respeito maior. Então vou mandar meu filho, porque já que eles maltrataram os meus servos, vou mandar meu filho agora para ver se eles agem de outra forma. E a história vai dizer que eles fizeram a mesma coisa. Maltrataram e mataram. Só que o dono da vinha não gostou. Ele não gostou da situação. E agora é ele que vai vir para pedir conta. Que coisa linda. E nesta mesma linha de raciocínio, as parábolas vêm dando continuidade. E o capítulo por número 22, Jesus conta outra parábola dizendo: olha, havia um rei, um certo rei, que fez as bodas de seu filho. Ou seja, o rei estava dando uma festa de casamento para seu filho, porque bodas é festa de casamento. Aí ele disse assim: esse certo rei estava dando uma festa de casamento para seu filho. Ele preparara esta festa, e ele chamou os seus servos e disse: olha, vá dizer para os convidados que a festa já está pronta. Vá dizer para os convidados que as bodas já estão prontas. Diga que eu já preparei tudo. Diga que eu já matei o bezerro cevado. Diga que o banquete já está pronto. Está tudo pronto. Vinde as bodas, porque tudo está preparado. E aí ele mandou os seus servos. Mas quando os seus servos chegaram até os convidados, dizendo: vinde as bodas, porque tudo está preparado. A história vai dizer que os convidados começaram a se excusar-se, dizendo: não tem como eu ir, porque eu comprei uma fazenda e eu tenho que cuidar dela. Não vai dar para mim não. Outros disseram: olha só, eu casei e eu preciso cuidar da minha casa. Diga para ele que não vai dar para mim. Olha, eu adquiri uma fazenda, agora você é fazendeiro, vou cuidar da minha vida. Diga para ele que eu não posso. Cada um começou a dar uma desculpa.
servos do rei foi lá levar o convite, foi chamá-los. Teve uns que ficaram tão furiosos que pegaram os servos e mataram. Quando o rei ficou sabendo disso, que além da rejeição do convite, ainda houve morte, eles ainda mataram os seus servos, o rei ficou furioso. O rei ficou tão furioso que ele mandou o seu exército. Porque até então, primeiro ele mandou os servos. Só que por causa da rejeição, por causa da humilhação, e por eles terem maltratado e matado os seus servos, agora ele vai mandar o seu exército. Quando ele mandou o exército dele, ele mandou o exército com uma ordem. Qual é a ordem? Vá e mate os homicidas. Não mate só não, queime a casa deles. E outra, depois que vocês executarem o trabalho, vá pelas ruas, vá pelos becos, vá pelas vielas, busque os bons, busque os maus. Aí o Evangelho de Lucas capítulo 14 é a mesma parábola com um conteúdo diferente, e ele diz: vá, chame os aleijados, chame os cegos, chame os mancos, aleluia, e traga. E sabe o que é que ele diz? Traga eles para minha casa. O tema da festividade é: e a glória desta última será maior que a da primeira. Só que a glória desta casa, aleluia, realmente vai ser maior. Por quê? Porque vai abrir uma oportunidade para quem ela não abria. Essa porta vai ser aberta para gente que ela não poderia ser aberta. Por quê? Porque a recusa dos convidados vai dar oportunidade para os gentios. Você não me entendeu? Aleluia. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque os judeus rejeitaram o Messias, e na rejeição deles a oportunidade foi aberta para outras nações. Abre a boca para dar glória. Aleluia. Escuta, eu tô ruim da voz porque eu tô pregando a semana toda, então até para gritar tá sendo meio estranho. Escuta, e se os judeus não tivessem rejeitado o Messias? Se não tivessem matado, o que seria de nós? Quando o rei disse: mate os homicidas e queime a sua casa ou as vossas casas, escute isso. Esses servos, escuta, dentro da história, vamos colocar nome nos personagens da história: o rei, Deus; o filho, Jesus; os servos, os profetas; os convidados, os judeus; os que foram pegos nas ruas, nos becos, nas vielas, os gentios. Ele mandou os servos virem na frente, anunciando, preparando o caminho. O que é que fizeram com João Batista? Arrancaram a cabeça. Ele levantou os discípulos. O que é que fizeram com os discípulos? Martirizaram praticamente todos. Só João morreu de causas naturais. Tiago perdeu a cabeça. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na época do imperador Nero. Paulo teve a cabeça decapitada na época do mesmo imperador. Mataram. Só que muito mais do que matar profetas, eles mataram o filho. Eles rejeitaram o filho. E quando ele disse: queime vossas casas, mate os homicidas, ano 70 depois de Cristo, a igreja começou a sofrer uma perseguição.
Na época de Nero, Nero foi levantado no ano 64 depois de Cristo, e no ano 68 ele se suicidou. Porém depois outro, no ano 70, assumiu o seu lugar, Vespasiano. E quando ele assume o império, aleluia, ele elege a Tito como um dos comandantes do exército de Roma. E é sobre o comando do general Tito que Jerusalém vai pagar o preço. Por causa dessa rejeição, Jerusalém vai pagar o preço. Ano 70 depois de Cristo, Tito marcha com o exército romano. Aleluia. Os judeus que estavam se rebelando, tentando tomar o controle novamente de Roma, perderam. Eram corpos espalhados pelo chão. Mulheres e crianças, homens, adultos, velhos, sendo mortos, sendo queimados. Aleluia. Enquanto alguns sacerdotes, alguns remanescentes aleluia, da tribo de Judá, descendentes de Davi, tentaram se proteger dentro do templo. Tentaram se proteger dentro do templo, cercado pelas suas muralhas com 12 portas. Porém, o exército romano conseguiu invadir o templo. Aleluia. Enquanto Tito gritava: não incendei tudo, porque ele queria o ouro e a prata do templo. Por causa do barulho, das vozes de grito, de lamento, os soldados não ouviram, aleluia, a este general. E o templo começou a pegar fogo, e as portas foram queimadas, e os escombros foram caindo, e o templo foi caindo, foi se arruinando, e se cumpriu as palavras de Jesus: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi incendiado, e sacerdotes e levitas mortos um em cima do outro, aglomerados dentro do templo. Foi uma carnificina. Judeus foram dispersos, perderam o direito de viver dentro da sua própria pátria, porque Roma começou a vender pedacinhos e pedacinhos, aleluia, da Terra Santa. Até que os judeus foram dispersos pelo mundo. Quando conseguiram se levantar em alguns lugares, foram massacrados na época de Hitler. 6 milhões de judeus foram mortos pelas mãos deste ditador. Morreram, aleluia. E Jerusalém ficou saqueada, destruída, na lona, no chão. Por que ficou assim? Porque Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Quantas das vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Vocês não me quiseram. Pagaram um preço grande. A casa ficou arruinada. O templo de Herodes ficou no chão. O que sobrou? Um pedaço de muro que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Meu Deus. Hoje quem olha para casa já não vê mais ela, só vê um pedaço de muro, aleluia, que leva o povo a se lamentar por causa da sua própria concupiscência. Mas nesse meio tempo se cumprira esta parábola no ano 70 depois de Cristo. Deus dizendo: vou destruir a casa, queimar a casa e matar os homicidas. O povo se dispensou, foram praticamente destruídos e banidos da sua terra. Mas ele também disse aqui: vá e traga para mim os que estão lá fora. Traga para mim rico e pobre, sujo, caído, perdido, na prova, na lona. Traga para mim quem não tem dinheiro, quem não tem condições, quem está no chão, aleijado, manco. Traga pra mim os rejeitados e bote aqui dentro da minha casa, para que ela se encha de paraia, chore, cala, sai, nasce. Olha só, olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Ele mandou buscar.
Só que agora ele está mandando buscar gente que está desprevenida. É diferente, você está convidado. Quando se convida alguém para um casamento, o convite chega antes da festa. Então, dentro da lógica alguém que foi convidado para um casamento já tem um convite. Então você já sabe o dia e a hora que vai acontecer o casamento. Então o que você faz? Você se prepara antes do casamento. Você prepara a roupa. Não é assim? Você prepara o vestido. Se eu for convidada para ser madrinha ou para ir para um casamento, com uma semana antes eu vou preparar tudo. Eu vou lá comprar um vestido. Se eu for madrinha eu vou preparar tudo, correto? Mas se eu sou pega de surpresa, se alguém me convida em cima da hora, ou se alguém me convida na rua e o casamento está acontecendo, vai dar tempo de eu ir comprar roupa? Não. E foi assim que aconteceu para quem estava lá fora. Ele mandou ir buscar. E esse mandar ir buscar é chegar e te pegar do jeito que tu tá. Tem gente que precisa se preparar, outros ele mesmo prepara. Não, você não está entendendo. Por quê? Por quê? Porque os gentios não faziam parte da promessa abrâmica. Quem enxertou? O próprio Deus. Quem abriu a porta? O próprio Deus. Quem preparou? O próprio Deus. Quem levantou? O próprio Deus. Quem deu a oportunidade? O próprio. E traga para minha casa. Só que o texto vai dizer que quem entrava tinha que ter vestes nupciais. Mas aí a pergunta que não quer calar é esta: se eu sou pega de surpresa, se eu sou pega em cima da hora, como é que eu vou me preparar? E se ele mandou ir buscar mancos, aleijados, gente que não tinha condições, aonde eu arrumo dinheiro para comprar roupa, para entrar na festa? Aí, escute, quando é ele que manda pegar sem convite, é ele que providencia. Escuta aqui. Estava um servo do rei na porta, e quem vinha sem convite, que foi pego de surpresa no meio da rua, na porta recebia as vestes para poder colocar. Então aqui, tu entra, mas primeiro você tira os trapos. Ele te chama cheio de trapo. Ele te chama todo sujo. Ele te chama cheio de mazela. Mas quando chega na porta, antes de entrar, ele diz: olha aqui, bota roupa nova, bota sapato novo, vou te limpar aqui antes de você entrar. Eu vou te preparar para poder te usar. Abra a porta da igreja, porque ele está aqui nesse lugar. E nesta noite ele vai entrar com providência na raia com caça. E ele vai. Tá vendo aqui? Entra, mas tira os trapos. Tô te chamando, e se tu não tem condições eu vou te dar, mas tu precisa largar os trapos. Ele abriu uma porta para os gentios, e o que a gente não tinha ele deu, e o que a gente não podia, e a casa dele se encheu. E quando eu olho para casa, quem é de Israel mesmo nem está lá dentro, aleluia. E quem não era, quem não tinha nem convite para estar lá, está lá bonito, sentado na mesa, comendo, bebendo, aleluia, dando glória, misturado com aleluia. A casa dele está cheia, a casa dele está cheia. Abre a boca para dar glória. E olha o que ele está dizendo: e o reino dos céus será semelhante. Será semelhante ao que está acontecendo aqui. Porque ele disse depois que, aleluia, curou o servo do centurião. Em todo Israel eu não achei tal fé. Muitos virão do ocidente e do oriente e se assentar-se-ão na mesa. Porém, muitos que são filhos serão rejeitados. Por quê?
Porque quem estava fora aceitou mais o convite do que aqueles que já estavam dentro. E eu já fecho a Bíblia para dizer para você o seguinte: a casa dele se encheu. E essa glória derramada nos deu a oportunidade de hoje estarmos sentados aqui nessa praça. E a glória desta última casa será maior que a da primeira. Ide pelas vielas, nas Cracolândia, nos prostíbulos, nas ruas, pregue e traga meu povo, encha minha casa. A ordem dele é: encha a minha casa. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Tu vai poder cantar assim? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. É só o que eu tenho para te dar. Doces palavras te darei. Me sustenta. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos. E ao redor de cada esquina eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito. E os gentios entendeu isso. É tudo que eu preciso e te direi que vai valer a pena.